Fala, meus queridos, muito bom dia. Esse sabadão maravilhoso com um grande derby hoje no Campeonato Brasileiro. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Corinthians direto do Allianz Parque. Hoje a partir de 18h30. Mas antes de falar tudo sobre Palmeiras e Corinthians, dê uma moralzinha a nós, se inscreve aqui no canal. E outra, se você é inscrito, já deixa o joinha aí, isso é muito importante para darmos continuidade no nosso trabalho, ok? Então vamos para as informações entre Palmeiras e Corinthians. Então, meus amigos, o Palmeiras que chega a essa terceira rodada com uma vitória e um empate na bagagem pelo Brasileirão e a classificação pela Copa do Brasil. Palmeiras que chegou na manhã da quinta-feira, lá na academia, né, do Palestra, fez os treinos normais. Então ali o Palmeiras se reapresentou. Alguns jogadores que participaram da partida contra a Tombense fizeram apenas ali uma caminhada tranquilo para regenerar o elenco, né? Então, e quem não participou da partida, né, como os jogadores foram poupados, principalmente a equipe principal, aí não, teve trabalho duro. E ontem, na sexta-feira, também tiveram um trabalho muito duro para o confronto de hoje à noite contra o Corinthians. Palmeiras que vem de uma forma muito organizada. O Palmeiras é uma equipe que se tornou uma das equipes com excelência no futebol brasileiro e vem mantendo aí sempre o elenco, movimentando todos os seus jogadores, e isso dá rodagem a cada um deles e uma preparação melhor, né, para enfrentar o Corinthians nesse clássico. O Corinthians que não derrota o Palmeiras, né, desde 2021. A gente levantou alguns confrontos aqui entre Corinthians e Palmeiras. Então o Palmeiras não perde para o Corinthians desde o Brasileirão de 2021, quando o Corinthians venceu pelo placar de 2-1. Naquele jogo que o Corinthians venceu pelo placar de 2-1, a partida foi no Neoquímica Arena, né, 25 de setembro. Então o Corinthians já aí muito tempo sem vencer o Palmeiras. O Palmeiras de uma forma organizada. O Palmeiras que pode ter um desfalque aí na lateral direita, né, o Marcos Rocha, que pode ter aí um certo problema, justamente um problema na coxa. Mas, sem sombra de dúvida, aí a novidade no Verdão é o retorno do Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga, todos sabem aí, ele ficou em torno aí de 6 partidas fora do Palmeiras, retorna justamente, provavelmente ele vai retornar hoje contra o Corinthians. Rafael Veiga, que desde o primeiro jogo da final, né, contra o Água Santa, ele ficou de fora, né, justamente por um estiramento aí na coxa. Então é o retorno de Rafael Veiga. Isso é muito importante para o Palmeiras, porque ele é um jogador diferenciado e sempre nos clássicos aí ele fez a diferença, né? Então o Palmeiras que vai vir escalado para esse jogo contra o Corinthians. A provável escalação de Abel Ferreira, ele tem no gol o Everton, né, que já é tradicional, o goleiro do Palmeiras, o Mike na lateral direita, e aí tem o Gustavo Gomes e o Murilo, né, são os zagueiros, e o Piquerez na lateral esquerda. Já no meio-campo do Palmeiras ali mantém, né, o Zé Rafael, que depois que ele saiu da frente, né, ali do meio de ligação, ele está mais como um volante, cresceu muito seu futebol, o Zé Rafael, e o Gabriel Menino jogando ali mais atrás como volante. E aí a dúvida, será que o Abel Ferreira ele coloca o Rafael Veiga ou o Arthur, ou também o Dudu? Então esse Dudu ele já é praticamente escalado, ele sempre vai estar escalado ali. E no ataque, Endrick e Rony. Rony que voltou, treinou bem e está liberado para o jogo contra o Corinthians. Rony que, por sinal, tem sido um grande carrasco do Corinthians. Já pelo lado do Corinthians,
depois da partida contra o Remo e uma vitória nos pênaltis heróica, com mais uma presença marcante do goleiro Cássio, sendo assim o maior goleiro da história do Corinthians a pegar pênaltis. Eles que é o 28º pênalti defendido pelo Cássio, uma a mais do que o grande nosso querido Ronaldo Giovanelli, que agarrou até agora 27 pênaltis pelo Corinthians. Ronaldo, para mim, um dos grandes nomes aí da história do Corinthians. Então, depois do jogo contra o Remo e o pedido de demissão de Cuca, logo após a partida, o Corinthians agora ficou sem rumo. Várias aí tentativas de obter um treinador e todas sem sucesso. Corinthians que tentou o Tite, tentou o Vanderlei Luxemburgo, está tentando aí o Mano Menezes. Até amanhã de hoje eu não obtive informações se o Corinthians já tinha acertado com algum treinador. O certo é que Danilo, né, quem não se lembra de Danilo, campeão mundial pelo Corinthians, um grande meia esquerda, ele vai dirigir o Corinthians no derby. E se os jogadores jogar o que o Danilo jogava, o Corinthians terá uma chance de surpreender aí o Palmeiras e aí quebrar essa invencibilidade do Palmeiras, né? Já vários jogos o Corinthians só faz perder. Esse ano o Corinthians empatou em 2-2 pelo Campeonato Paulista, mas aí na arena do Corinthians. Então, Corinthians que o clima tá muito chato dentro do Corinthians e vai ser um jogo muito duro, né, entre Palmeiras e Corinthians, mas ainda acredito que o Palmeiras é favorito por sua organização. Mas aí uma boa sorte para Palmeiras, uma boa sorte para todos os corintianos e que seja um jogo de paz, né? Que o jogo vai ser lá no Allianz Parque, defendendo aí o Corinthians, tentando obter um ponto e a passar essa turbulência que está lá no Parque São Jorge. E aí, meus amigos, deixando a minha opinião para esse derby muito importante aí na terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Por um lado, nós temos o Palmeiras, total favorito para essa partida, um time que vem ganhando competições muito importantes, fazendo de partidas difíceis se tornarem fáceis, tornar competições tranquilas pela riqueza no seu elenco e pela organização, desde a sua diretoria, o treinador muito organizado e também um elenco muito competitivo. Então, para o Palmeiras, eu vejo favoritismo, já que vem de muitos jogos aí sem perder para o Corinthians. Então, o Palmeiras larga na frente nesse clássico, na minha opinião, pelo histórico que se tem, não só no Campeonato Brasileiro, mas em todas as competições que vem disputando. Já pelo lado do Corinthians, meus amigos, a minha opinião é que o Corinthians virou um time de várzea, um time pequeno. É um time que é profissional, mas que quem manda lá é a torcida. Então, o Corinthians contrata um treinador profissional, mas ele logo em seguida é demitido por causa da sua torcida. Como o próprio treinador disse, foram 4 dias dos piores momentos da vida dele. Então, a torcida do Corinthians se colocou como juiz, no caso de Cuca, algo que aconteceu há cerca de quase 40 anos atrás, e aí o próprio Cuca pediu demissão, aonde se viu um Corinthians mais aguerrido contra a equipe do Grêmio. O Corinthians agora procura treinador onde quase ninguém quer ir treinar o Corinthians, justamente porque o Corinthians tem uma torcida que, ao mesmo tempo que ela incentiva o seu clube, ela acaba destruindo o seu departamento profissional. Então o Corinthians virou um time de várzea, um time pequeno, porque a torcida é quem está mandando no futebol profissional do Timão. E seguindo essa linha de raciocínio, a diretoria agora vai ter um álibi muito importante aí para se safar caso o Corinthians não obtenha grandes resultados, porque treinador de alto escalão no futebol brasileiro hoje, todos estão empregados e aqueles que o Corinthians procurou recusaram a proposta do Corinthians. Então hoje,
Se o Corinthians for mal, a própria diretoria pode dizer que foi por causa da sua grandiosa torcida. E é isso aí, meus amigos. Canal Futebol Net fica por aqui. Espero que vocês curtam os nossos vídeos, compartilhe também os nossos vídeos. Se você for inscrito, dê sempre essa moral. Comente, pode deixar seu comentário aí, mesmo que seja negativando o nosso trabalho. E se for positivo, dê um joinha aí. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ok? Então, meus queridos, fui!